Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, e esse vídeo é feito especialmente para você que é médium iniciante, que está iniciando na Umbanda ou que ainda não conhece a Umbanda e gostaria de conhecer. Então nós vamos falar sobre a Umbanda para iniciantes, o que é a Umbanda, de onde vem, como reconhecer um lugar sério de Umbanda e como fugir das armadilhas dos comerciantes religiosos, tá certo? Logo depois da vinheta, a gente vem com o nosso tema de hoje. Salve meus irmãos, então estamos de volta aqui para falar hoje sobre a Umbanda para iniciantes. Antes da gente iniciar nosso tema, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida, seu gostei para o nosso vídeo. Se você não gostou, não tem problema, pode clicar em não gostei, mas saia da inércia, não fique só assistindo, ajude o canal, vamos ajudar os canais de Umbanda, vamos ajudar a divulgar cada vez mais a nossa religião. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, ative o sininho de notificações. O sininho ele apresenta três opções. Você escolhe ali todas as notificações para você poder receber as notificações dos nossos vídeos, tá certo? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos de Umbanda. Bom, muita gente que não é umbandista, quando percebe que eu sou umbandista, descobre, ou sei lá como, a gente entra no assunto e fala, eu sou umbandista. E aí as pessoas perguntam, o que é Umbanda? Né? O que é esse negócio de Umbanda? É macumba? É feitiçaria, magia negra? Vocês fazem coisa ruim? O que é essa Umbanda? Né? Muitas pessoas nem sabem que Umbanda é uma religião. Algumas pessoas acreditam que Umbanda é um tipo de magia negra, é um tipo de trabalho que é feito. Eles não conseguem identificar a Umbanda como religião. Então, para você que não conhece a Umbanda, que ainda quer conhecer, que está pesquisando aí, pesquisou na internet o que é Umbanda e caiu aqui, né? Umbanda para iniciantes, ou o que é Umbanda. O que é a Umbanda, né? Como você vai entender o que é a religião de Umbanda? Explicar o que é Umbanda para quem é umbandista é muito mais complexo, porque nós temos que aprofundar um pouco mais na questão filosófica. Mas quando nós falamos para uma pessoa que é de fora da religião, para alguém que não conhece a religião, é importante que se seja objetivo e prático, que nós não nos apeguemos muito a questões filosóficas da religião. Ah, uma das definições que se tem, né? A definição mais interessante que se tem é que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Só que isso é uma questão filosófica, né? Porque a Umbanda não é só a manifestação do Espírito. A Umbanda ela não acontece só durante a incorporação. A Umbanda é uma religião, é uma crença, é uma fé. A pessoa que é umbandista, ele é umbandista sempre. Ele não é umbandista só quando está incorporado, só quando está no terreiro. Então, a Umbanda, ela se torna muito limitada quando nós falamos que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Até porque nós também somos espíritos encarnados. E se nós nos manifestamos para a caridade, nós somos espíritos que se manifestam para a caridade. E, portanto, poderíamos dizer que é Umbanda. Qualquer pessoa que pratica caridade, de qualquer forma, qualquer nível ou com qualquer intenção, é Umbanda? Não necessariamente, não é verdade? Então, existem muitas formas de se praticar a caridade e nem todas são a Umbanda. Então, para você que não conhece, para você que não sabe, eu vou começar lá do zero. Primeira pergunta, o que é Umbanda? Umbanda é uma religião. Ela é uma religião brasileira. Ela não é uma religião afro-brasileira, porque afro-brasileira seria uma religião com origem africana, nascida no Brasil, afro-brasileira.
ela é uma religião brasileira, unicamente brasileira. Ela traz, na sua base teológica, fundamentos que foram adaptados de outras religiões. Eles não foram copiados, eles não foram trazidos de outras religiões, eles foram adaptados de outras religiões. Então, por que que eu afirmo que a Umbanda é uma religião brasileira? A grande maioria dos umbandistas considera como marco inicial da Umbanda a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele é um caboclo, é um espírito que se manifesta como um índio, como um caboclo, é um espírito de luz que se manifesta como um índio. E nós temos como marco inicial da Umbanda a manifestação desse caboclo que aconteceu em 1908, no Rio de Janeiro. Então, essa manifestação deu origem a tudo. E se nós pararmos para analisar a manifestação, se você já é um bandista e acredita que a Umbanda se iniciou através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, então você vai se identificar com o que eu estou falando. Para você que não conhece, então eu vou passar um pouco do conhecimento histórico a respeito da Umbanda, para que nós possamos fundamentá-la como uma religião unicamente brasileira. O caboclo é um grau espiritual que alguns espíritos de luz se manifestam e ele representa o índio brasileiro. Então o caboclo remete ao índio brasileiro, a uma cultura indígena. Ele não remete à África, ele remete a uma cultura indígena. E foi o caboclo que deu início à Umbanda. Esse caboclo manifestou-se em um médium. O médium é aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, aquele ser, aquele espírito encarnado, como todos nós somos, que tem o dom de a, mediar a informação entre os mundos. Que mundos são esses? O mundo espiritual e o mundo material. O mundo material é aquele em que vivemos. O espiritual é o que nós chamamos de espiritualidade. É o que vem além, após, né? É o que vem depois dessa nossa jornada na vida. Então, os médiums são capazes de mediar, por isso eles são chamados de médiums, eles são capazes de mediar a comunicação entre os dois mundos. E o médium pelo qual se manifestou o Caboclo das Sete Encruzilhadas é um médium que chama-se, ou chamava, né, ele já desencarnou, chama-se Zélio Fernandino de Moraes. Zélio Fernandino de Moraes é brasileiro, ele não é africano, ele é brasileiro. E ele é de família brasileira. E ele vivia no Brasil, não aconteceu fora do Brasil. E para que você entenda o cenário, né, da época, nós vivíamos numa época onde fazia 20 anos que havia terminado o período de escravidão. Então, tudo aquilo que era religião africana ou afro-brasileira, candomblé, as macumbas, né, as catimbó, eu não sei, eu vou falar besteira aqui se eu citar várias, mas principalmente o candomblé e as macumbas do Rio, que eram religiões afro-brasileiras, elas receberam ali da cultura africana sua ordem, sua origem, né? Eram praticadas pelos negros ex-escravos e eles ainda sofriam muito preconceito nessa época. Então era considerada magia negra. A parte disso, nós tínhamos a classe média alta do Brasil na época, que começou na onda do kardecismo, do espiritismo kardecista. Por que na onda? Porque na época, nós estamos falando de uma época em que não tinha TV, né? Você não tinha entretenimento, você não ia no cinema, você não tinha o shopping, né, para ir passar o fim de semana. Você não tinha o que fazer, né? Hoje nós temos milhares de entretenimentos diferentes. Naquela época não tinha. Então, a comunicação com espíritos tornou-se algo, tornou-se um entretenimento da época para as pessoas da classe média alta.
e somente eles iam até lá. E Zélio Fernandinho de Moraes pertencia a essas classes mais beneficiadas socialmente e por isso teve acesso a uma sessão espírita para se tratar. Eu não vou entrar em detalhes históricos de o que ele tinha, como era, mas é preciso entender que ele estava em uma sessão espírita que aconteceu na Federação Espírita do Rio de Janeiro. Então, era um brasileiro em território nacional, dentro de uma prática ali espírita kardecista que tem origem francesa, e ali ele manifestou um guia espiritual que resolveu fundar, revelar a Umbanda como ela é hoje, por conta do preconceito que sofreu lá, da discriminação que sofreu lá. Então, não dá para ver nada de africano nisso, para podermos dizer que é uma religião afro-brasileira. O africanismo dela veio depois, quando nós adaptamos, não copiamos, não trouxemos, nós adaptamos alguns conceitos religiosos da cultura africana, assim como nós também adaptamos alguns conceitos da cultura oriental, assim como nós também adaptamos alguns conceitos da cultura nativa. Nós adaptamos, adaptamos e adaptamos. A Umbanda, ela adapta alguns conceitos e traz para si aquilo que é bom para as pessoas, sem preconceito. Então, voltando aqui, Umbanda é uma religião brasileira. E ela é uma religião brasileira que acredita em um único Deus. Nós acreditamos em um único Deus, onipotente, onipresente, onisciente, e que ele, em sua forma única, envolve todas as religiões. Ou seja, nós acreditamos que todas as religiões rezam para o mesmo Deus, um Deus único, um Deus vivo, um Deus que abrange todas as religiões e forneceu a nós, encarnados, diversos caminhos para que cheguemos até eles. Então, os protestantes seguem um caminho até Deus, os católicos seguem outro, os judeus seguem outro e na Umbanda nós seguimos um outro caminho. Cada um segue um caminho, mas todos os caminhos levarão ao Pai, levarão a Deus. Então, na Umbanda, religião brasileira, nós acreditamos em um único Deus. Para nós, este Deus, este único Deus, ele se manifesta, ele se faz presente, ele interfere, ele intercede por nós através dos seus poderes divinos. Esses poderes divinos nós chamamos de potências divinas. E a essas potências divinas nós damos o nome de orixás. O orixá é um termo que vem da cultura africana. Porém, a cultura africana tem uma visão de orixá e a Umbanda tem outra visão de orixá. As visões são diferentes. Um tem uma visão mítica, ou seja, o orixá através da mitologia, do mito, e o outro tem uma visão mística, uma visão com base em energias, em fundamentos de potências, que é o que eu estou passando aqui para vocês a respeito da Umbanda. Então a Umbanda é uma religião brasileira, que acredita em um único Deus que se manifesta na vida de tudo e de todos através de suas potências divinas, conhecidas como orixás. Existem orixás para cada tipo de atuação do poder de Deus, e nós classificamos os tipos de atuação em linhas de atuação. Então, você vai ouvir falar em linhas da Umbanda, que na verdade nada mais são do que poderes e radiações de Deus que vão influenciar na nossa vida, sempre causando algo positivo em nós. Para nós não existe atuação negativa de Deus, de orixá, de santo, seja o nome que você quiser dar, o nome que você tiver ouvido falar. Não existe atuação negativa. Quem é negativo é o ser humano, é o homem. Existem espíritos que são negativos? Existem, mas eles não fazem parte da nossa fé, da nossa crença e dos nossos trabalhos na Umbanda. Nós atuamos com espíritos de elevada luz que, por sua humildade, abdicam
da sua personalidade, da sua é, individualidade em prol da coletividade. Então, por conta disso, aquele espírito de Luís, aquele espírito de Pedro, aquele espírito de Cláudio, eles não se manifestam com seus nomes, eles vêm e se manifestam como um arquétipo. A esse arquétipo dá-se o nome de grau, né, que são as linhas de trabalho: caboclo, preto velho, herê, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, malandro, Exu Pombagira, Exu Mirim. São os graus de trabalho dentro da Umbanda. Cada um desses graus tem uma função. E aquele trabalhador, aquele espírito que se manifesta através deste grau, que tem ali a sua função, ele se apresenta através de um nome simbólico. Esse nome simbólico não é o seu verdadeiro nome, mas o nome que representa o que ele faz, por que ele vem. Então, a Umbanda é uma religião brasileira que acredita em um único Deus que se manifesta através dos orixás e nos acessa, nos permite acessá-lo através dos mensageiros, que são os guias espirituais, são as entidades, são os mentores espirituais. Então nós acreditamos que existe vida após a morte, nós acreditamos na reencarnação do espírito e nós acreditamos que todos têm uma missão a cumprir neste plano para a sua própria evolução. Então, a Umbanda é uma religião brasileira que traz a crença em um único Deus que se manifesta através de suas potências, trazendo até nós, através de seus mensageiros, as mensagens direcionadoras e orientadoras para que nós possamos evoluir nessa nossa jornada terrena. Ah, mas e aquelas macumbas, aqueles negócios que são feitos lá, que eu vejo despacho na encruzilhada? Isso aí é outra coisa, não tem ligação direta conosco. Nós não recomendamos que as pessoas façam coisas na encruzilhada. Nós não recomendamos que as pessoas sujem as ruas, sujem a natureza, sujem. A Umbanda não recomenda. A Umbanda tem como potências divinas, orixás, que representam também a natureza. Como eu posso crer e louvar a Deus se eu acredito que parte dele é a natureza e poluir a natureza? Não tem nexo isso. É claro que você, na sua caminhada para conhecer a Umbanda, ou você que está iniciando agora, vocês vão encontrar muita casa aí que as pessoas, os homens, né? Quando eu digo homens, eu quero dizer homens e mulheres, eu digo homens enquanto ser humano, que o homem acaba deturpando um pouco a imagem da Umbanda e usando em seu benefício, usando para se prevalecer, para se privilegiar de alguma forma, para colocar medo nas pessoas, para tornar as pessoas dependentes de si. E isso não deve acontecer. Você não deve se permitir participar da doutrina do medo. Você não deve deixar que as pessoas te ameacem ou digam que você é obrigado a alguma coisa. Ninguém é obrigado a nada. Na Umbanda não existe conversão forçada. Nós não batemos na porta das pessoas pregando a nossa fé. Tanto é que eu não levei esse vídeo até a sua casa e pedi que você assistisse. Você pesquisou ou recebeu de alguém um link para assisti-lo. Ele veio até você porque você buscava algo. Então, é a mesma forma. A Umbanda está para todos, mas nem todos estão para a Umbanda. Se você bater na porta de um terreiro de Umbanda, ninguém vai perguntar a sua religião antes de te atender. Ah, qual a sua religião? Ah, eu sou protestante. Ah, então não vou te atender. Isso não existe na Umbanda. A Umbanda atende a todos, sem distinção de raça, sem distinção de etnia, de religião, sem distinção de posição social. Tanto faz se você é o juiz, ou se você é o advogado, ou se você é o médico, ou se você é o faxineiro, ou se você é o catador de latinha na rua. Nós temos a mesma consideração e respeito por todos e todos são atendidos da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. A Umbanda não cobra atendimento. Atendimento na Umbanda é gratuito.
Então, se você está sendo atendido em um lugar e estão cobrando, preste atenção, pois a Umbanda não cobra atendimento. Ah, eu estou pagando um curso. Curso é outra coisa. Curso não é Umbanda, curso é educação, tá? Ah, eu estou pagando para ler tarô, para jogar búzios. Isso é outra coisa também. Umbanda é uma religião e esta religião não cobra de você nada para os atendimentos espirituais. Então, se você vai passar com um guia espiritual e alguém está te cobrando, abre o olho, você está sendo enganado. E ninguém garante que você não vai ser aconselhado a retornar vezes e vezes para continuar pagando e manter os luxos de alguém que quer viver da religião. Nós não vivemos da religião. O umbandista tem os seus empregos. Nós não moramos no fundo do terreiro e ganhamos salário com base nas arrecadações do terreiro. Pelo menos a maioria dos umbandistas, né, nós estamos num país que está em crise, não dá para afirmar que todos, mas a maioria dos umbandistas possuem um emprego, inclusive os dirigentes espirituais. Eu sou dirigente espiritual de um terreiro e eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho, assim como meu pai de santo é dirigente espiritual do terreiro dele e ele tem o trabalho dele também. Então, para você que quer conhecer, que queria conhecer um pouco sobre a Umbanda, só um pouquinho, só para você ter uma noção. E aí vai assistindo os outros vídeos do canal, vai acompanhando que você vai entender um pouco mais sobre a Umbanda. Se você já está na Umbanda, é um médium iniciante, esse vídeo aqui é legal para dar uma esclarecida também na sua cabeça a respeito do que é a Umbanda. E a partir dele, você vai visitando outros vídeos e aí você vai tendo as suas respostas conforme as perguntas vierem, tá certo? Se você quiser deixar um comentário com alguma pergunta, algum tema, fique à vontade, eu vou responder a todos, tá? E aqueles que couberem fazer uma gravação com um tema, eu faço a gravação para vocês, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos, com aquelas pessoas que querem saber um pouco sobre a Umbanda. Um grande abraço a todos, axé.